E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje. Deus tem um propósito com sua vida. Ouvinte, Deus tem um propósito. Deus tem um plano especial em nossas vidas. Muitas vezes, a gente não entende os desígnios de Deus, a vontade de Deus, mas o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito, o seu chamado. E aqui em João 9 tem uma história muito interessante, a cura de um cego. João 9, no versículo 2, os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha o que Jesus responde no versículo 3. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Tem coisas que a gente não entende, mas Deus tem um propósito para manifestar a sua glória através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. A situação desse homem, ele era cego de nascimento. A pergunta dos discípulos relacionada à karma, à maldição hereditária, mas a resposta é o propósito. E o propósito é que esse homem se transformasse em testemunha da luz para as trevas. A cegueira física foi transformada e também a cegueira espiritual. No final da história, esse homem entendeu que Jesus, que tinha lhe curado, também era o Messias, o prometido Salvador da humanidade. Entendendo o propósito de Deus. Primeiro, é trazer luz para o próximo. Do versículo 8 até o versículo 12, essa história fala de João 9, que os vizinhos, ou seja, os parentes, os conhecidos dele de muito tempo, ficaram admirados porque eles sabiam que ele era cego de nascença. Então a primeira coisa, Deus quer que a gente entenda que muitas vezes a nossa luta, os nossos problemas, as nossas dificuldades, Deus quer que a gente creia que Ele tem um propósito. E o propósito é que essa história seja transformada em testemunho e será luz até para a própria religião. O texto vai nos falar que porque era sábado, houve aquela confusão. Aí os fariseus perguntaram àquele homem como ele estava vendo. Aí ele contou a história, que Jesus colocou lodo nos seus olhos, a lama, através do cuspe, mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Os judeus, porém, não creram e indagaram ele algumas vezes, mandaram chamar os seus pais. E os seus pais, com medo da religião, porque muitas vezes a doutrina humana, a religião humana, a filosofia humana coloca medo nas pessoas. E eles confirmaram: não, esse é nosso filho, que nasceu cego, mas como ele foi curado, pergunte a ele. Ele já é adulto. E assim voltaram a interrogar o homem, voltaram a perguntar ao homem por como que ele estava enxergando, e o homem contou novamente: eu fui ao tanque de Siloé e fiz o que ele fez. Eu era cego, mas agora eu vejo. Versículo 25. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que eu era cego e agora vejo. E no versículo 17, perguntaram a ele: o que você diz desse homem que abriu os teus olhos? Ele respondeu: ele é profeta. Aí eles sabiam, os religiosos, que quando dizia ele é profeta,
ele estava dizendo, ele é o Messias. Ele é aquele que Moisés profetizou, os profetas do Velho Testamento profetizaram. Eu era cego, agora vejo. Então esse homem, eu não sei, mas eu creio que ele é o profeta. Eu creio que ele é o Messias. E vocês estão maravilhados? Contudo, ele me abriu os olhos. E ele estava ali falando, um homem chamado Jesus. É isso, ouvinte. Um homem chamado Messias. Como Deus, ele não teve mãe. Ele nasceu da ação do Espírito Santo. E como homem, ele não teve pai, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Ele é Deus, um homem chamado Jesus, o profeta, o Messias. E o maior testemunho é que esse homem era cego e agora ele estava vendo. E o maior milagre é o milagre da visão espiritual. Depois de tantas indas e vindas, aquele homem saiu e ele encontrou Jesus. Jesus ouviu que tinham expulsado, encontrou ele e disse, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Jesus se revelou a ele agora na visão espiritual, confirmando, sim, eu sou o Messias, eu sou o profeta. Aí esse homem disse, eu creio, Senhor, e o adorou. E disse Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aquele dos fariseus que estavam com ele ouvindo disseram, também nós somos cegos? Olha só, versículo 41, terminando a história. Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqueles homens acreditavam que enxergavam e eram cego espiritual. Aquele cego era cego físico e recebeu a cura física e a cura espiritual. Os seus olhos viram o Messias. Se não vejo, estou sem pecado. Mas se digo que vejo, permaneço no meu pecado. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele ouve. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida. Talvez hoje você não entenda o porquê dessa luta, o porquê dessa dificuldade, o porquê desse problema, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. E como diz o profeta Isaías 64:4, Deus trabalha para aquele que nele espera. Espera em Deus, crê em Deus, e o Espírito Santo vai revelar qual é a vontade de Deus na tua vida. Vontade essa, propósito esse, que é bom, agradável e perfeito. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração.